Eu falo muito que no setor de alimentos ganha o jogo quem tem padrão e quem tem logística. Quando a gente começa a bater ali os 100 mil de faturamento para cima, a gente começa a ter muito problema de padronização, e é um dos problemas que a gente tem que resolver. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso. O que eu faria se eu tivesse indo para um faturamento acima de 100 mil reais por mês? O que eu faria para manter o padrão e a qualidade? O que eu passei e que eu consegui manter esse padrão de qualidade dentro dos meus produtos. Antes de começar o conteúdo, deixa eu me apresentar. Eu sou Patrick, eu sou empreendedor, sócio da Bread Maker, uma das maiores indústrias de panificação do Brasil, e também mentor. Eu hoje ajudo e ensino pessoas a faturar 500 mil reais, 1 milhão de reais e muito mais do que isso. Então, bora ao que interessa. Vamos começar. Tudo que o cliente quer quando ele recebe um produto é ele não ter que conferir se esse produto veio padronizado, se esse produto tá bom, se esse produto tá na qualidade. Porque muitas vezes a gente vai visitar o cliente, na visita a gente leva um produto encantador e quando a gente começa a mandar esse produto para ele semanalmente, diariamente, ou seja lá como ele vai receber isso, esse produto não chega igual. Então como que a gente mantém isso, né? Uma das coisas que eu mais vejo acontecer no mercado é que a gente vai crescendo e a gente começa pequenininho ali com faturamento de 10 mil, 30 mil, 50 mil. Só quando a gente chega a 80 mil, 100 mil de faturamento por mês, a gente começa a ter que trocar equipamento. E aí o que a gente faz? A gente tem um forno antigo e compra um forno novo. A gente tem uma batedeira ou uma maceira antiga, a gente compra uma nova. Só que a gente não compra a nova, muitas vezes, com a capacidade produtiva para toda a produção. A gente só compra esse maquinário para complementar o que a gente está fazendo. Então o que a gente começa a fazer? O produto em 2 maquinários diferentes. A gente começa a bater numa maceira e outro produto bate numa outra maceira, a gente leva o produto para um forno e o mesmo produto também vai para um outro forno dependendo do dia. Então quando eu fui crescendo e eu tinha lá o primeiro turno de produção, o segundo turno e o turno da madrugada, que era o meu terceiro turno, eu via muito problema de oscilação no produto. E por quê? Porque na verdade não existia um processo ali muito bem desenhado, uma coisa muito bem feita para eu poder fazer no primeiro turno a mesma coisa que eu faço no segundo turno e o terceiro turno fazer a mesma coisa que eu estava fazendo no primeiro e no segundo turno. Então, a primeira coisa que a gente tem que desenhar quando a gente fala em padrão são os processos que vão ser feitos. E como é que eu fiz esse processo? Vou dar um exemplo. O brioche sempre foi o meu produto mais vendido. Então, o pão de brioche, ele tinha que ficar conforme a fábrica ia crescendo e minha estrutura ia crescendo, esse pão de brioche, ele tinha que ficar no forno com mais capacidade produtiva. Eu tinha que fazer o mesmo produto nos mesmos equipamentos. E o que eu vejo acontecer, às vezes, é a gente não ter o processo bem desenhado e a gente faz hoje um pão num forno e à noite a outra produção vai fazer esse mesmo produto em outro forno. Lógico que ele vai dar diferença. E aí você não mantém um padrão. Então, se você tem equipamentos diferentes que você precisa usar, você precisa padronizar o que vai ser feito em cada equipamento que você tem. Isso acaba te dando padrão. E conforme você vai crescendo, é muito importante você investir em equipamento que pegue toda a sua capacidade produtiva. Então, qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é cresci, saí de 100 mil de faturamento, vou para 500 mil. Como é que eu troco todo esse meu equipamento? O que eu começo a dividir aqui que vai me dar problema de padronização, que os produtos vão sair diferentes, que o cookie que eu estou fazendo, ou que a massa que eu estou fazendo, ou que o pão que eu estou fazendo vai sair diferente um do outro. Ah, é o meu forno? No meu caso, o forno era algo que impactava muito. Então, o meu forno, ele tem que ser da mesma marca, o mesmo tipo. Eu não posso ter um forno turbo para assar o meu pão brioche agora de manhã e um forno rotativo ou um forno de esteira para assar o meu pão brioche na parte da tarde. Então, uma vez que você tem lá todo o seu processo desenhado, desde a pré-pesagem, indo para maceira, da maceira indo, tem produto que tem fermentação, tem produto que não tem fermentação, que vai direto para o forno, e aí forno e embalagem, se você tem isso tudo muito bem desenhado, você já tem o seu processo ali para fazerem todo dia igual. Isso é importante. A gente tem que pensar que a nossa produção, a nossa fabricação, ela é um robô, ela tem que ser um robô, ela não tem que pensar, ela tem que estar toda desenhada num papel, ali com a rotina diária, daquilo ali, quantidade de água, quantidade de gelo, de tudo que você usa tem que estar anotado, e por isso que eu gosto muito da pré-pesagem. Feito isso, você já tem 50%. Qual é o outro 50% para você manter o padrão? É a parte do seu equipamento.
Então, Patrick, mas eu não tenho o equipamento todo igual. Então você tem que dividir a sua produção dentro desse processo, o que vai ser feito em determinado equipamento, o que vai ser feito em outro equipamento. E isso não pode ser uma escolha do seu funcionário, do seu colaborador que está ali. Isso tem que ser uma coisa pré-pensada para você manter o padrão. Vou trazer um outro exemplo da minha realidade. Eu tenho o pão brioche, 60% da minha venda, e eu tenho o pão australiano, 10% da minha venda. Se eu tenho um forno mais antigo, no qual ele não me dá a mesma qualidade, eu vou usar ele para o pão australiano, porque o impacto nos clientes vai ser menor. E também a quantidade que eu tenho que fazer de pão australiano é menor. Então eu uso esse equipamento para o meu produto que tem menos saída e deixo o melhor equipamento, o que consegue dar maior produtividade e maior qualidade, para o meu produto que tem mais saída. Então, o que eu vejo acontecer muito é que a gente vem de um faturamento, e quando eu comecei eu tinha lá o faturamento de 10 mil reais por mês. Quando eu cheguei a 80 mil, eu estava totalmente dentro da operação. O que eu tinha que fazer todos os dias? Apagar incêndio. Então, o cara da produção me chamava ali e falava: pô, Patrick, tá dando problema aqui na produção, a farinha não tá igual. Eu ia lá e resolvia. Aí, ao mesmo tempo, a pessoa do administrativo falava: ó, tem um cliente que ainda não recebeu o pedido. Eu corria lá e resolvia. Então, o tempo inteiro, eu era sempre o estagiário que estava ali para resolver o problema. Isso é bom? É bom. Eu acabei aprendendo sobre todo o processo, mas isso a médio e longo prazo é muito ruim, porque a operação fica totalmente dependente de você. Então, qual que é o certo a gente fazer? A gente olhar para a ficha técnica, a gente treinar a equipe em cima das fichas técnicas que a gente tem, quais ingredientes a gente usa, quantas gramas que é esse produto, em qual maquinário a gente vai fazer esse produto. E a gente tendo isso, a gente para de apagar um incêndio na produção, que é onde mora a maioria dos problemas de quem tem uma indústria, de quem tem fábrica. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a se antecipar. Quando a gente cria processos, cria ficha, cria relatório, a gente começa a antecipar. Então, se eu voltasse lá o Patrick de 2014, e hoje a gente está em 2025, eu falaria para ele o seguinte: cria processo de tudo. Ensina a tua equipe a trabalhar em cima de relatório e de processo. E para de querer que a empresa seja dependente de você. A gente é muito acostumado com essa questão de que a gente tem que ser chamado ali e se sentir importante. Ah, se deu problema, me chama. Não, se deu problema, provavelmente, se a gente treinou o funcionário, se tem um processo desenhado para aquilo ali, ele vai saber fazer e solucionar aquilo e não precisar te chamar. A gente tem que também engajar a equipe nessa importância dessa padronização. Uma das coisas que eu fiz, começou com o tempo. Você concorda que nosso funcionário, nosso colaborador, ele muitas vezes ele não come nos mesmos lugares, ele não tem acesso às mesmas coisas que talvez na região que a gente more ou que a nossa situação financeira deixa a gente comprar. Então, para ele, por exemplo, no meu caso, o pão premium que a gente fazia, o pão artesanal que a gente queria entregar, para ele era o mesmo pão que ele comia ali no cachorro-quente da esquina aqui da fábrica. Então, o que a gente muitas vezes tem que conscientizar ele? A importância do padrão, fazendo com que ele experimente o produto que o nosso cliente vende, né? Então, o que eu comecei a fazer dentro da minha operação? Eu comecei a pedir uma vez por semana hambúrguer. No meu caso, o meu negócio era de pão de hambúrguer, eu pedi hambúrguer dos meus principais clientes para os meus colaboradores provarem. Quando eles provavam, eles falavam: caramba, isso daqui é muito bom, caramba, é diferente realmente do que eu como. E eles começam a entender a importância dessa padronização e a importância da gente manter a excelência, porque o nosso cliente vende um produto que é diferenciado. Então, você também levar essa cultura para o teu chão de fábrica é de extrema importância. Então, pessoal, o que eu acho de extrema importância, recapitulando aqui de tudo que a gente já falou, é muito importante a gente o tempo inteiro pensar que a gente tem que sair da operação. A nossa preocupação enquanto empreendedor, ela tem que ser: qual vai ser a próxima curva? O que a gente vai fazer? Qual lançamento de produto a gente vai ter? Como é que está o nosso negócio? Como é que está a cultura da nossa empresa? Como é que a gente quer que essa empresa cresça? A gente quer vender a nossa fábrica, a gente está estruturando para isso, o financeiro está em dia. Isso tudo é uma preocupação do empreendedor. E a parte operacional a gente tem que deixar para os nossos colaboradores. Só que para isso acontecer, a gente tem que entregar o maquinário correto, isso é 50% da nossa padronização, e criar os processos também muito bem feito. A gente tendo isso, a gente consegue manter um padrão de qualidade. E ter padrão de qualidade não é nenhum luxo. É o básico no setor de alimentos. A gente tem que entregar esse padrão para o nosso cliente. E, de novo, ganha o jogo
quem entrega padrão e logística. Então hoje a gente falou sobre padrão. Se você conseguir implantar isso e pensar isso o tempo inteiro, você vai para frente de muita gente da tua concorrência. Eu tenho certeza que quem compra do teu concorrente reclama com ele que o produto está indo sem padrão muitas vezes, que o produto não está indo igual muitas vezes, que o teu concorrente, às vezes por causa de preço, ele troca um ingrediente. Então mantenha, faça a tua ficha técnica e mantenha tudo ali organizado, fiel ao que você entregou para ele na amostra. Se o cliente ficar recebendo toda vez o que você mandou para ele na amostra, esse cara não vai sair de você. E o outro é a parte de logística, você entregar no tempo certo. Isso a gente vai trazer em outro conteúdo. E é muito do que eu falo na mentoria. Eu levo toda essa minha experiência do que eu passei, do que eu construí, para você também colocar dentro do teu negócio. Então esse conteúdo fez sentido para você? Já deixa o seu like aqui para a plataforma te entregar mais desse conteúdo e também compartilha aí com essa equipe para teu negócio cada vez ter mais sucesso. Bora que o show é ao vivo.